É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos no 5º episódio do Meeting Podcast hoje. E com duas feras aqui, tá? Aqui é o lugar onde a gente fala sobre business, saúde mental, alta performance e de quebra a gente conhece histórias incríveis e conectamos pessoas. E hoje eu trouxe aqui para conectar essas duas pessoas. Então, meu nome é Carlos Homem. Do meu lado... Big J. Big J, grande Big J. E aí, Jay? Tudo certo? Mais 100%. 2 meses e meio já hoje. A gente tá indo pro 5º episódio, né? 5º episódio, 2 por mês a gente tá gravando. Top. Na minha frente aqui, eu tô com eu vou falar, a Hermione da gestão, a primeira, aquela que desmatou todo o terreno na gestão de projetos digitais, né? Isso. Posso dizer minha amiga? Com certeza. Eu trago as pessoas, fiquei nervoso aqui. Eu trago as pessoas que eu sei que eu gosto de me conectar e as pessoas que tragam muita coisa pra minha vida, muitas coisas boas, tá? A Duda Harter. Tudo bem, Duda? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Então, obrigada pelo convite, principalmente por você. Você sabe que é uma pessoa muito importante na minha trajetória também. E é por isso que eu estou aqui hoje, pra te honrar e pra te agradecer por muitas coisas que você já fez também. Legal. Então, muito bom. E muito legal, né? Porque é o seguinte, a gente tá acostumado com arroz e feijão, né? As profissões antigas, engenheiro, médico, advogado, né? Empresários. E aqui a gente entrou numa linha nova, né? São 2 pessoas do digital. Antigamente a gente olhava pra isso, cara, os caras não fazem nada, ficam em casa. Não tem noção do que passa por trás. E hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso. Beleza. E aqui, na minha diagonal, né? Diagonal. O grande Bruno Pereira, ou Bruno Seman. Pode ser os dois. Os dois. Bruno dois. Pereira Seman ou Bruno Seman Pereira? Seu Pereira. Seman Pereira. Cara, o cara nada mais, nada menos que é um dos maiores ou o maior? Tô entre os dois, na realidade. Entre os 2 primeiros canais ali que fala só sobre computadores gamers, né? Computadores informática. O canal Tecnoarte, eu acho que a maioria... Cara, todo mundo que eu conheço já deu pelo menos assistiu um vídeo teu pra buscar alguma coisa que precisava naquela hora. Então, acho que principalmente homens, né? Sim. Então buscou lá o Tecnoarte. Seja bem-vindo, Bruno. Valeu, obrigado, agradeço aí. É muito bacana estar aqui com vocês. Legal. É o marido de aluguel da informática, né? É o marido de aluguel da informática. Resolve problemas. Pode ser. Resolve os problemas de quem, né? Geralmente, se Bem as legal. pessoas pesquisam PC Gamer no YouTube, você me acha. É muito difícil não achar. Legal, bacana. Ele tem 1,8 milhões de inscritos no canal dele. É gente Sim. pra caramba, né? Pra caramba. Já pensou? É a grande Curitiba dentro do canal. Grande Curitiba não. A Curitiba em si, sem a região metropolitana, dentro do canal do cara. E tudo isso de forma orgânica, né? Orgânica, 100%. Isso é importante falar. 100%. Isso é o que o bom trabalho faz. Isso é bem legal. Vamos lá, então. Assim, ó, pra descontrair aqui no início. Se vocês não fossem isso hoje, o que vocês seriam? Eu não gosto desse e se, tá? Eu geralmente sou direto ao ponto. Eu gosto de ser direto ao ponto, mas eu acho legal, vou provocar vocês. O que vocês seriam se não fosse isso aí? Caraca, difícil. O que passou na cabeça de vocês antes disso? Porque teve que ter uma decisão, né, pra chegar a esse ponto. O que seria a outra opção, né? O plano B, digamos assim, antes de ser o que é? Cara, quando eu era adolescente, eu queria trabalhar com marketing e publicidade desde sempre. Então, eu sempre estive conectada com essa área, nunca foi diferente. E fora isso, eu já quis ser professora. Tanto que a minha primeira graduação foi pedagogia, porque eu achava que se eu trabalhasse com educação e se eu desenvolvesse crianças, de alguma forma eu ia impactar o futuro e conseguir mudar a próxima geração. Então, eu sempre tive associada a essas coisas de transformação, de conteúdo. Com 13 anos, por exemplo, eu tive meu primeiro blog. Eu sempre gostei de internet, de N coisas. Então, assim, nunca existiu um mundo onde eu não estivesse conectada com o que o marketing ou a publicidade criasse. Desde muito nova, pra mim sempre foi um sonho, uma vontade. Então, eu não sei o que eu seria, mas eu não tenho ideia, assim, de verdade, o que eu seria Legal. se eu não fosse o que eu sou Então já hoje. tinha um propósito. Eu Só não acredito estava que conectado sim, a não tava uma conectado. profissão específica. É, Tu eu criou não a sa- profissão. Na verdade, assim, alguém me falou, tipo, você é gerente de projetos. Aham. E eu não sabia, não tinha a menor ideia do que era aquilo. E aí, em 2016, eu trabalhava numa agência e falaram, essa é a nossa gerente de projetos. Eu fiquei, o que faz um gerente de projetos? Eu não tinha a menor ideia, não sabia o que era aquilo. E aí, eu fui pesquisar e eu só encontrei um monte de coisa relacionada à engenharia
ou assuntos muito complexos e que não estavam relacionados com marketing, não tinha nada a ver. Ou algo mais arcaico, né? Mais antigo. Exato, exatamente. Tá, o que era antes, então, na tua cabeça? Quando te falaram que você era gerente de projetos, você tomou um susto. Na tua cabeça, o que você era? Cara, na minha cabeça eu era uma solucionadora de problemas. Eu era a Opa, pessoa que estava legal. sempre pronta para buscar as melhores soluções e para saber o que ninguém mais sabia para me tornar rara e valorizada dentro de onde eu tava. Sempre foi gestora, então, na Ou verdade. Sempre. você já sabia o que você era. Sempre. Entendi. E legal que você... as pessoas geralmente querem começar já pronto, né? As coisas. É, Mas tu foi babá. eu fui. Tu foi contadora de histórias em festas infantis. Fui. Mas o quê? Nossa, eu já fui garçonete, já trabalhei Garçonete. como vendedora em loja de skate. Call center. Já trabalhei em call center. Eu já trabalhei como revendedora numa loja de informática que vendia peças de computador em 2013. E aí eu tive que aprender a montar lá, tipo, abrir CPU, colocar placa-mãe, montar todas as Olha coisas só. pra conseguir vender. Como a gente Então- conecta as pessoas certas. Viu? E aí eu sempre... Nossa, eu já fiz um monte de coisa, assim, que você puder imaginar. Já dei aula, já fui diarista, inclusive, pra pagar minha pós-graduação de liderança em 2014 e 15. Então, assim, eu já fiz um monte de coisa. Só que desde sempre, quando eu tive 18 anos, eu comecei a trabalhar como garçonete à noite. De dia, eu trabalhava numa loja de skate. E aí eu fazia faculdade de pedagogia à noite. E de quinta a domingo, eu trabalhava como garçonete num bar de rock. E aí eu entrei lá como garçonete, assim, enfim, fui trabalhando lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha. Tudo pra pagar o teu Tudo propósito. pra pagar a minha vida e me Pra bancar. construir. Porque eu saí de casa com 17 anos. Então eu precisava me bancar. Meus pais não tinham grana pra me ajudar. E aí ficava toda essa questão. Então, ter um emprego só não era suficiente pra pagar as minhas contas e pra ir pra faculdade. E aí eu precisava ter 2. E eu sempre atendia, quando eu era garçonete nesse bar de rock, eu atendia, né, várias pessoas. Você acaba fazendo conexões. Eu gosto muito de me conectar com pessoas. E aí tinha um casal que sempre ia lá todo final de semana. E o cara, era Patrick, o nome dele, ele abriu um bistrô em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E quando eu tinha 19 anos, ele me convidou para ser a gerente desse bistrô. Então foi a primeira vez, assim, que eu tive uma experiência de ser gerente de alguma coisa, de ter um time ou de estar iniciando algo ali. O que eu acho que é ótimo, porque quando isso acontece, você tá literalmente recebendo para aprender com o dinheiro de alguém, né? Então, acho a melhor coisa para startar um negócio antes de você ter o teu próprio negócio, aprender com o dinheiro de outra pessoa que tá investindo em você para que você possa crescer É uma também. oportunidade. É uma oportunidade. Legal. É. E poucos aproveitam essa oportunidade porque não estão dispostos a pagar o preço. E eu acho, até respondendo a tua pergunta, então pra mim sempre foi assim, ok, eu não sei o que eu sou, mas eu sei que eu tô aqui pra dar resultado e eu tô aqui pra, tipo, ser o melhor que eu puder. Então qual que é o topo que eu posso chegar? E até uma curiosidade, eu nunca tive férias porque eu trocava de trabalho. Porque eu chegava no lugar, tá, aqui eu não posso crescer mais, então não me cabe mais, eu vou pro próximo lugar onde eu posso evoluir. Próximo nível. Se E isso aí eu não é percebi. busca por excelência e alta performance, eu não sei o que é. Tá? Brunão, e você? O que eu queria ser antes de eu ser o que sou hoje? É isso, né? Isso. Então, eu sempre tive muita paixão em 2 coisas. Carro e informática. Computador. Primeira vez que eu tive um computador na minha frente, eu já fiquei apaixonado, de verdade. E meu pai também sempre teve carro, então assim, eu sempre, tipo assim, queria colocar o carro na garagem, né? Porque criança, então... Enfim, tive essas 2 paixões, né? Mas eu fui mais pro lado da informática, por conta que eu acho que era mais alcançável pra mim, né? Na minha cabeça. E aí eu comecei a minha carreira, digamos assim, no YouTube. Foi direto no YouTube mesmo, né? E incrível porque eu era uma pessoa, ainda sou meio tímido, né? Bastante tímido. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu nem apareci, eu lembro que eu fiquei todo vermelho, né? Só Deus viu isso. Mas mesmo assim, foi bem interessante. Foi... Quantas visualizações nesse primeiro vídeo? Cara, só eu. Só eu. Só Nem eu. a família visualiza, né? Não, eu não queria nem saber. Qual foi o tema do primeiro vídeo? Foi como usar um programa pra poder limpar a sujeira do computador. Ah, entendi. Aqueles vídeos de... De cachê, que fica assim e tal. Aham. E você vê, é interessante que a maioria das pessoas, elas querem estar prontas, né? Tudo perfeito pra começar, né? E aí tem essa questão da vergonha também, ou da timidez, né? Que muitas vezes é um problema de fobia, né? Mesmo de aparecer, né? Pras pessoas. Mas na maior parte das vezes é técnica e prática, cara. Sim, Então é prático. você ir se expondo aos pouquinhos. Então, primeiro É vídeo... hora de voo, né?
Exatamente. Não tem o que fazer. Então você vê, ninguém te julgou ali, porque ninguém viu o vídeo. A Exatamente. única pessoa que tava te julgando era quem era? Era você mesmo, entendeu? Então, eu fazia isso e sempre... não, agora não, né? Mas eu sempre gravava os vídeos quando não tinha ninguém em casa. Eu só conseguia gravar vídeo quando não tinha ninguém em casa. A minha barreira pra quebrar isso foi casar. Porque daí eu não tinha como ficar longe da minha esposa, né? Tava na mesma casa ali e tal, então ela vai ter que escutar eu gravar. Então, eu não sei, vou ter que quebrar essa barreira aí. Mas quando, sei lá, meu pai saía ou ele ia fazer faculdade e tal, eu falei assim, não tem ninguém em casa, dá pra eu gravar vídeo hoje. Então eu gravava vídeo quando tinha ninguém em casa. Eu não conseguia gravar se alguém tivesse me ouvindo. Alguém tá ouvindo, então eu não consigo... Não consigo me Tem uma concentrar coisa que a gente vê gravar. que muitos começam, né? E daí, como o resultado não vem instantaneamente, acabam desistindo. Como foi isso? Aconteceu com você? Sim. De você chegar num ponto e pensar, cara, será que isso aqui vale a pena? O trabalho que eu fiz no YouTube, que sempre venho desenvolvendo, agora não porque é uma empresa, né? Mas antes, eu nunca pensei como, nossa, eu vou ficar milionário com isso, vou ganhar dinheiro, né? Eu fazia porque era uma fuga da minha rotina. E era algo que eu gostava de fazer e me identificava. E quando eu vi uma pessoa ou outra comentando nos meus vídeos, ou vindo, né? Tipo assim, eu não divulguei esse vídeo aqui e alguém achou esse vídeo, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ajudar alguém e de fazer algo que eu gostava. E era uma fuga da minha vida tradicional, do meu trabalho, da minha faculdade que eu fazia, né? Enfim, na decepção nas áreas da vida. Então, assim, eu gostava de fazer, era algo que eu curtia. Falava de informática, que era algo que era minha paixão, ainda é hoje, né? Então, é isso aí. Então, a desistência, pra mim, não teve essa... Tipo assim, vou parar, vou desistir, vou... Assim, é claro que geralmente a gente fica decepcionado quando não vê um resultado, mas tudo depende da tua expectativa. E a minha era baixíssima. Tu falou tudo. A expectativa é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente coloca uma expectativa irreal, né? Irreal. Acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? Você tem que ir domando isso dentro de você. Coloca todas as fichas num único porquinho, né? Não, eu vou gravar esse vídeo e esse vídeo é o que vai dar certo. Claro, tem uma expectativa ali que aquilo dê certo, mas quando a expectativa é muito alta e irreal, você se frustra, porque não vai dar certo, é o normal. A coisa não dá o resultado que você espera e tá tudo bem, você vai aprender com aquilo e tá tudo bem. Geralmente, as pessoas que colocam expectativa altas, elas não vivem a realidade. Então, acho que no empreendedorismo, isso na vida, né? A busca pela verdade é uma coisa muito importante. Então, olhar, calma aí. Porque é aquela coisa que a gente tava conversando antes, né? De você se perguntar, por que eu tô, né, sentindo isso? Por que eu tô... Cara, buscar as verdades e não buscar as desculpas ou as coisas que você tá enxergando no externo, do lado, né? Mas eu te digo o seguinte, o empreendedor, ele tem que ser sonhador. Ele tem que ter uma expectativa alta, não pode ser diferente pelo seguinte, ele tem que entender que ele pode fracassar. É uma coisa que ele tem que aprender a trabalhar com o tempo, porque o fracasso não tem como você entender ele sem ter sentido, né? Então, a expectativa é uma coisa extremamente importante. Não deu certo assim? Vou procurar um caminho que eu chegue aonde eu queira chegar. Então, mas aí não é a expectativa, é um planejamento muito forte a longo prazo. Não, mas a emoção que eu digo é a expectativa. Você tem que ter uma expectativa de sucesso. Se você entrar num negócio sem ter expectativa de sucesso... Mas eu acho que isso aí, na realidade, depende da mentalidade. Você já tem que vir com mentalidade empreendedora. Exatamente, é isso que eu tô te dizendo. O empreendedor tem que pensar diferente. Por exemplo, não adianta ele não pode pensar como uma brincadeira, ele não pode pensar como que é uma coisa frágil, não. O que eu vou montar é algo robusto. Perfeito. Vou criar o planejamento, como você disse, mas a expectativa é o que nos move. Beleza. Entendeu? Não adianta ter uma expectativa alta e não executar aquilo. Mas tem um Tem que pagar o preço. E tem um ponto, por exemplo, você falou, tipo, o empreendedor ou o empresário tem que ir lá, e talvez faça sentido. Mas acho que um ponto, não sei se o Bruno, mas pelo menos eu, e talvez um pouquinho do que eu vi da história dele, a gente não começou que a gente começou pra ser empreendedor e pra ter uma empresa. A gente começou pra fazer algo que a gente acredita, algo que a gente é bom pra compartilhar. Igual ele falou, eu amava informática, eu amava isso, era uma fuga da minha realidade. Muitas vezes eu também comecei fazendo freela, porque pra buscar novas coisas, não com o intuito de, nossa, eu vou ter uma empresa ou eu vou construir algo. Acho que foi uma coisa que vai acontecendo assim, sabe? É isso aí. Tá, mas daí entra na expectativa. Se você não tivesse algo no teu pensamento, esperasse algo, você não teria feito tudo isso. Depende. Né? Mas o que normalmente as pessoas fazem, elas estagnam, entendeu?
porque conseguiram, chegaram num ponto que chegou um obstáculo e é difícil, não, isso aqui não, vou para outra coisa, vou desistir disso porque isso é muito pesado para mim. E vocês não fizeram isso. É que eu acho Por isso que que vocês chegaram no objetivo. Eu acho que a expectativa deles não era nos números, era Exato. no propósito Isso, deles. Isso aí. Acho Mas que a essa é a grande expectativa diferença. sempre é no propósito. Eu também não trabalho por dinheiro, a gente trabalha por amor ao que faz. Olha Mas quem só. se frustra é porque coloca expectativa nos números. No caso aqui, qual que é a minha expectativa? O que eu queria fazer na realidade? Meu canal começou com informática, mas só que com software, tutoriais, que era o que eu tinha acesso. Eu não tinha acesso ao hardware, comprar peça e tal, que é caro pra caramba. Então, a ideia inicial minha foi pegar e colocar os tutoriais na internet pra eu, quando eu esquecesse, ter acesso a como é que faz tal coisa. Uhum. É E porque aí tem as estudos pessoas momentâneos, começaram né? a entrar. Eu falei, não, peraí, dá pra continuar. Então continuei. Primeiro centavo de dólar que eu ganhei foi 2 anos depois de começar. E eu não parei e eu ficava feliz só da galera ir comentar no vídeo e tudo mais e tal. E foi isso. Aí começou a monetizar, daí começou a ser uma renda extra. Daí eu falei, legal, eu não contava com isso, mas bacana que tá entrando, porque, né? Enfim. E aí quando eu vi, tomou conta do meu trabalho. O sucesso é consequência de um bom trabalho. Sim. Isso não tem como ser diferente, né? Você estava sendo útil no início, depois você passou a ser necessário É isso aí. para as pessoas. É isso Legal. Bacana. Mesma coisa a Duda, né? Uhum. E como que foi essa transição de, eu sou CLT, ou eu sou freela ali em algumas coisas, e de repente eu viro empreendedor, empresário, né? Vocês já passaram da fase do empreendedor, agora vocês são empresários, né? Como é que foi isso? Cara, Quer começar? Pode ir. Beleza, tranquilo. Meu pai nunca me incentivou, minha família nunca me incentivou a falar, não. Eu nem sabia que na realidade existia negócio de empresário, empreendedor, criar empresa. Ninguém da minha família contou essa parte da vida pra mim, né? Meu pai falou assim, estuda e seja alguém. É isso, né? O feijão com arroz, né? E aí eu saí do ensino médio, eu fui pra uma faculdade porque meu pai quis que eu fosse pra uma faculdade, eu não sabia nada de faculdade, né? Tipo, eu falei, pai, o que tem de faculdade de informática? Eu quero fazer informática. E ele falou, tem análise de sistemas, né? Então beleza, pode ser essa daí, né? Cara, só pra ter uma ideia, eu nem sabia, né? Mas fiz a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, comecei meu canal no YouTube, né? Meu pai, agradeço ele por isso, né? Porque ele arrumou um emprego pra mim, onde eu trabalhei antes de virar empresário, né? Que foi numa empresa de internet. Essa empresa de internet, eu fiquei durante 3 anos e meio, né? Eu era recepcionista. Então, assim, eu era padrão ali, como se fosse um caixa de supermercado, só que ali, né? Só cobrando conta e tal, e beleza. E no meu tempo livre eu comecei a fazer vídeo, deu certo o negócio. E aí eu falei assim, pai, eu preciso sair disso aqui porque meu negócio deu certo, né? Eu tava ganhando 3 vezes mais meu salário. Eu falei, eu preciso sair. Eu postava um vídeo por semana, porque era eu que fazia tudo. Chegava em casa e edita vídeo. Chegava em casa... Um vídeo por semana e já Um tava vídeo por faturando semana. 3 vezes mais. Sim. Olha que legal. Sim, isso aí. Bacana. É que, na verdade, o YouTube já é 5 vezes mais do que o nosso, Sim, né? sim, Cada $1 são R$5. sim. Né? Sim, na época era um pouco menos, por causa que o dólar era, né, uns R$3, 3 e pouco, mas mesmo assim era muita coisa, né? E aí tinha patrocínio e tal, não sei o quê. Um dos patrocinadores chegou pra mim, o meu ponto de virada, né? Eu precisava de uma segurança. Meu pai também queria que eu tivesse uma segurança, digamos assim, porque ele nunca viu ninguém ganhar dinheiro pela internet. Que loucura é essa aí de ganhar dinheiro pela internet, né? Você é passageiro. Isso é passageiro, isso aí sei lá, é uma... Não sei, né? Eu nem entendia no sentido, né? Tipo, Não esse cara passa o entendia. tempo inteiro no computador e nem trabalha. Aham. Exatamente. Vai trabalhar, moleque. exatamente. Pô, É o que eu acabei de falar, né, Exatamente. no começo ali. Aham. Acham que quem trabalha na internet fica em casa sem fazer nada. Trabalha o dobro. Trabalho é o dobro, A capacidade triplo. mental que Cara, gasta drena ali drena dentro muito. é muita coisa. Demais, demais. eu atendi recentemente o Felipe Persa. Ele é campeão do Fortnite. Uhum. O cara joga Fortnite. Ele falava que quando ele começou a jogar, a mãe dele, o pai dele se preocupavam com isso, né? Porque ele ficava o tempo inteiro Vai jogando. trabalhar. Mas ele falou, cara, eu sempre tive a mentalidade de querer competir mesmo. E hoje é um esporte, né? Então, É um esporte. É um esporte inegável. faz parte. Tá ali. Ele voltou do Mundial agora lá no Texas, enfim. Mas e aí? Então, aí eu falei, pai, eu preciso sair. Aí um patrocinador, que inclusive é aqui de Curitiba, não sei se vocês conhecem Terabyte. Terabyte é uma loja de informática, é uma das 3 maiores do Brasil, né? O gerente da Terabyte, né? Gostaria de agradecer o Lucas, né? Se ele estiver ouvindo isso. Tá, ó, falou o nome aqui no podcast, já tem que pagar, viu, Lucas? Brincadeira.
Ele entrou em contato comigo, falou, ó, eu vi potencial no teu canal, Legal. quero te pagar R$700 por mês, Opa. na época, mais uma porcentagem e você tem todo o estoque da Terabyte pra você poder fazer vídeo. Eu não tinha dinheiro pra gravar. Caraca. Cara, imagina. Cara, que imagina. show. Nossa. Cara, eu no almoço falei, nossa. Já começa a tremer, já. Nossa, eu Porra. falei, cara, estourei, acabou, não tem o que fazer, né? Ali já foi o auge, né? Ali já foi o auge. Fiquei umas 2 semanas ainda postergando. Falei, pai, olha só essa proposta que eu recebi. Não, mas tem que... Você veja bem, eu tava namorando na época lá, né? Não, você veja bem, você tem que ter uma casa, você tem que ter uns 10 mil guardados, tem que ter não sei o que e tal. E aí pai, agora eu construí um cubículo rapidíssimo, 10 mil. Ó, pai, eu tenho isso aqui agora, eu posso sair? Cara, e eu assim, eu tava pedindo permissão do meu pai pra sair. Pai, já tô ganhando 5 vezes mais. O cara tá pedindo pra eu sair pra poder entregar mais conteúdo e tal. Ele, então tá, então veja lá, peça as contas. Daí eu fui lá pedir as contas, cara, foi muito, muito legal. Foi, inclusive, no dia do aniversário da minha esposa, né? O dia que eu pedi as contas, foi em outubro de 2018. E, enfim, daí o meu patrão, você achou outra coisa pra fazer? Eu falei, achei já, tudo certo. Então E ele nem beleza, sabia o que você fazia. Não. Na verdade, eu tinha 2 patrões. Um deles sabia, né? E o outro não. O outro, bem mais velho, acabou saindo da empresa, né? É um dos sócios que acabou saindo da empresa por causa da... Ele se aposentou. E, enfim, foi isso. Foi essa minha transição, cara. E você sabe que muita gente desiste por causa disso, porque o menor apoio, geralmente, que a gente recebe é das pessoas mais próximas da gente. E não é talvez nem por E mal, amigos e mas familiares. por segurança. Medo também, Isso, né? é por medo. É por medo A mesmo. limitação do medo. Uma coisa que a gente vê sempre, que a gente estuda e tudo, durante a vida e a aplicabilidade disso, o medo é o maior problema em todas as áreas. Porque aquilo ali te impede de muita coisa. Você vem na igreja, você tem medo do coisa ruim. Já põe aquilo lá, o mal é não sei o quê. O mal e o bem são coisas que andam juntas. A escolha é sua. Mas na cabeça fica implícita que você tem que ficar com medo dele. Daí o pai e a mãe, cuidado que se você tropeçar ali, você cai. Daí você já não vai em determinado lugar por causa disso. Ele vai te criando certos medos que acabam lá na frente Te limita. retraindo você, limitando. Que nem você falou que você era muito tímido. Dá pra ver que, pelo que eu entendo, você é que nem minha mãe. Me protegeu ao máximo, toda a satisfação eu devia pra ela e assim por diante. Então Isso tem aí. certas coisas que a gente tem que romper essa barreira com o tempo, né? Romper cordão esse domo que é criado em volta da gente, que faz com que a gente chegue ao sucesso, né? E até de entender que eu acho que, assim, muitas vezes não é nem por medo dos pais. Mas eu gosto de pensar que às vezes é uma questão, assim, tipo, geracional mesmo e de cultura. Porque os nossos pais ou avós, a gente, eu e o Bruno, né? Acho que a gente é um pouquinho mais novo que vocês, assim, não sabemos, eu tô com 25. mas acho que quando a gente nasceu e Da tudo. perna, né? A gente cresceu sem computador. Então, assim, chegou e acho que por isso que, sei lá, eu com 13 anos tive o meu primeiro. Era mágico aquilo, era surreal, era inexplicável. Mas, assim, nossos pais não sabiam o que era aquilo. Nossos avós nunca nem ouviram Era um falar. alienígena, né? Na verdade, essa geração Então- acompanhou a evolução, né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente é a última geração do mundo que cresceu, teve uma infância sem tecnologia, sem Uhum. celular, sem internet e Isso etc. aí. A gente assim, ainda né? brincava, né? A gente ainda brincava na rua, e esconde-esconde, N coisas. Então, acho que às vezes pros pais, até entender, não é nenhuma questão de medo, mas é tipo, o que é isso? É uma coisa completamente nova, sabe? Então, acho que tem essa questão não só do medo, ou talvez o medo do desconhecido, ou uma outra palavra, mas eu acho que muitas vezes é a questão da geração e de cultura mesmo, de onde a gente vem. Nem sempre é só o Eu medo. te faço uma pergunta. O que é o medo? O medo? Não sei te responder, assim, o conceito É do bem medo. Eu vou simples. falar o que é pra mim. Pode ser uma coisa que te paralisa, te trava, mas também pode ser algo bom porque vai impedir você de cometer alguma coisa que vai te prejudicar. Tá. Então, na dose certa, eu diria que ele é algo muito importante pra nossa vida. Sim, é muito importante. Mas é uma coisa muito simples. O medo é como o bem e o mal. É a ausência do bem. E o medo é a falta realmente de você ter uma essência diferenciada que você tenha coragem para vencer ele. Então, não existe meio termo, né? Você tem medo porque você não acredita. Se você acreditar, você perde o medo dele. Depende, não acho que não é nem só sobre uma questão de acreditar. Mas exemplo, se é alguma coisa técnica ou no trabalho. Exemplo, vamos supor que você faz uma pergunta pro Bruno ou pra mim
e a gente nunca viveu aquilo ou não tem uma competência técnica para executar. Talvez o que a gente sinta, tipo, medo ou algum outro sentimento, não porque a gente não tem coragem ou tá faltando ousadia, mas é só porque a gente não sabe como fazer, e aí isso talvez vai paralisar, mas não tá atrelado ao medo, tá atrelado É o a que eu buscar falei. conhecimento Você de algo. acreditar que você vai conseguir vencer. Venceu, acabou o medo. Tá, beleza. Então é a forma que você lida com o medo. É. O medo é uma emoção natural em todo ser humano. Por quê? Porque a gente sempre está voltado a buscar autossobrevivência. Então a gente construi isso, tudo que a gente está vendo aqui, por Uhum, sobreviver. perfeito. Então o medo é uma reação química e física no teu corpo. Tá? Libera lá cortisol, você precisa lutar ou fugir contra aquilo. Normal. Viu como é bom ter. Aí você traz o conceito, a gente entende, né? Facilita. Então em tudo vai acontecer isso. Tá? Algo que você está mais acostumado, o medo já não está mais ali, porque teu corpo já entendeu aquilo. Perfeito. O problema é quando o sentimento que está atrelado ao medo, daí vem o que você explicou. Por exemplo, quando eu não carrego um sentimento de, por exemplo, impotência diante daquele medo, Uhum. eu fluo. Agora, quando eu carrego o sentimento de impotência, eu travo. Por quê? Perfeito. Porque eu olho para aquele medo, eu sinto aquele medo, sinto a impotência, Não cara, sabe trabalhar com ele. não vai dar certo. É. Agora, quando eu coloco a mentalidade, ou aprendo ao longo da vida, autoconhecimento, enfim, eu consigo, opa, calma aí, beleza, tô com medo nessa situação. Tá difícil gravar, né? Mas, cara, eu vou gravar. Eu não sou um cara que vou deixar as coisas passarem. Acha entendeu? meios, como ele achou, né? Ele falava, vou tirar todo mundo da casa e vou espantar o meu bicho-papão, né? Perfeito. E fazia. Fazia Então, mesmo cada com um medo, que quando ele é fazia. por isso que eu falo, quando a pessoa tem objetivo, não tem o que tire dela. O objetivo dele fez ele crescer. Sim. Por mais que ele tivesse medo, fosse um pouco tímido, Bastante tímido. Bastante mesmo. assim. conseguiu trabalhar isso. Talvez seja ainda, mas você já aprendeu a trabalhar, né? Sim, exatamente. Eu, assim, 5 anos atrás, eu nunca estaria aqui. Podcast? Não. Câmera? Não. Conversa? Não. Alguém vai me olhar? Não consigo. Não consigo. Então, assim, foi muito trabalhado. E assim, Bastante trabalhado. um dos maiores sofrimentos hoje é que, às vezes, mesmo com um objetivo, a pessoa tem um objetivo, mas ela carrega aquele sentimento dentro dela e ela não consegue pôr o pé, tomar decisões, ter consistência pra chegar até aquele objetivo. Por quê? Cara, eu me sinto impotente, me sinto rejeitado, me sinto... Enfim, tem um monte de sentimento aí. E pra você, como é que foi essa transição aí? Foi uma coisa que meio que, assim, foi acontecendo, até de diferença, assim, em relação... Eu não comecei a publicar conteúdo ou alguma coisa nesse sentido. Eu trabalhava, na época, no CLT, e eu trabalhava no Ebanks, no call center do Ebanks. E aí, eu já fazia freela pra agências. O Ebanks já era grande? O Ebanks já era grande. Que ano já isso? era grande. Era 2016 pra 17. 2016 para 17. Então, até aquele momento eu era CLT e fazia freela para agências, porque eu sempre gostei de escrever. Eu amo escrever, né? Eu amo escrever. Então, eu sempre gostei, assim, de fazer conteúdo, de escrever no blog. Eu sempre tive meu blog ou coisas assim. E eu fazia esse tipo de trabalho para agências para ganhar uma graninha extra. Mas não tinha a intenção de, nossa, vou ter um negócio ou alguma coisa do gênero. E aí, eu comecei a fazer um freela para uma agência de Belo Horizonte, que era do Neil Patel na época, do Neil Patel Brasil. Aí eu O comecei... Patel é aquele site que todo mundo pesquisa pra encontrar as respostas do marketing, mais antigo. Isso. Sabe qual que é? É um dos Não. grandes nomes, assim. Ele é indiano? Ele é. Eu ele sei, é um carequinha, né? Isso, Ô, cara, isso tem mesmo. O que concurso. tem contra careca? Nada. É porque é mais fácil identificar. É só né? identificar. Entendi. Porque eu Me também senti já pesquisei. discriminado Cara, mas o cara é muito Eu também bom. já pesquisei, cara, e aparece os primeiros ele no Google. Sim, Aham. sempre, né? Aham. E É o mais antigo, eu acho. né? O cara é o professor mundial de SEO, na Muito. realidade. Ele é um dos grandes nomes da atualidade, né, que ditam as regras de marketing. Ele é um dos maiores, vamos dizer assim, gurus de marketing, ou sei lá, da atualidade, mas ele é uma das pessoas junto ali com o Gary Vee, por exemplo, que hoje, se você falar em marketing digital, o Neil veio de lá e ele tem uma história fantástica, assim, é super inspirador. Ele é indiano, de uma família de lá, foi para os Estados Unidos, ele trabalhava num parque, assim, fazendo, tipo, juntando gari, tirando as coisas, lixo, etc. E ele começou, tipo tu, que tu falou, assim, ele falou, pô, eu vou escrever sobre o que eu gosto, ele começou a escrever no blog, enfim, foi crescendo. E ele é bizarramente, assim, sou muito grata, porque, inclusive, ele foi a pessoa que mais me ensinou sobre delegar e confiar. Top. E, né, tirando essa Temos que questão... trazer ele no podcast, né? Vamos chamar. Aí, ó. Mas, assim, eu comecei atendendo a Neil Patel Brasil, então eu fiz um freela pra eles,
mas não tinha nem nome para aquilo que eu fazia. Na real, meu marido, ele é especialista em SEO, então ele estava atendendo essa agência do Neil Patel e chegaram para ele e falaram assim, Rafa, se você tem alguém para indicar, a gente precisa de uma pessoa... Sabe quando você lê um blog post e tem uma imagem, uma foto dentro, assim, que vai meio que ilustrando? Eu era a pessoa que fazia aquilo. Eu pegava os blogs, posts da agência, e aí eu via sobre o que estava falando, e eu ia lá e escolhia fotos que se encaixavam dentro daquilo. E aí eu fui fazendo isso. Foi logo no começo, quando a Neil Patel veio para o Brasil, que ele estava iniciando a operação aqui no Brasil. E aí eu fui fazendo isso, foram surgindo outras coisas, eu fui pegando. E aí eles começaram a traduzir cursos ou conteúdos de pessoas dos Estados Unidos para cá, inclusive o do próprio Neil. Então, o Neil, a gente fazia as traduções do conteúdo em inglês para português. E eu comecei a ajudar nessa operação. E aí, teve um dia que eu tava no Ebanks à tarde, e o diretor dessa agência... Aí o diretor dessa agência, ele me ligou e perguntou quanto que eu ganhava na época e que ele me pagaria o dobro pra eu trabalhar full time só pra Neil Patel e pra ajudar eles nas questões ali de tradução e de tudo que tava acontecendo. Só que pra mim, assim, eu vou ganhar tipo o dobro que eu tô ganhando no CLT e vou trabalhar remoto. Então foi, caraca, o que eu tenho que fazer? Eu já tinha um MEI na época, então assim, tinha que emitir nota e tal, enfim, como MEI. Só que eu era uma pessoa autônoma, uma profissional ali, né, autônoma, não tinha a intenção de ter um negócio, mas sim de me destacar ou me desenvolver ali dentro daquela agência. E aí eu comecei a gerenciar projetos de tradução, comecei a gerenciar coisas ali, fui atender outros clientes também. Aí o Neil começou a traduzir o conteúdo para outros idiomas, então eu gerenciava, cheguei a gerenciar na época acho que uns 5, 6 projetos simultaneamente com mais de 40 tradutores. E aí de inglês para português, para alemão e para espanhol. E aí foi indo toda essa questão e foi bem ali em 2016, 2017, quando o fórmula de lançamento do Érico também estava começando assim a ficar meio famosinho no Brasil e etc. Então, uma agência me contratou para eu desenhar o processo do curso do Érico para que eles pudessem trabalhar com lançamento. E eu sempre fui uma pessoa, tipo, organizada. E desde antes, assim, de fazer lista, de fazer processo, de criar tutorial, copy e etc. E aí eu começava a olhar para essas partes de processos e tudo. E eu comecei a atender outras agências para além da Neil Patel Brasil. Ou outras empresas prestando serviço e etc. O que começou a acontecer? Eu compartilhava em 2017 para 2018, eu já trabalhava remoto. Em 2018, eu falei, nossa, eu quero ser nômade digital. E eu tinha um sonho de aprender inglês. Era uma meba em inglês, assim, não sabia. E como eu estava trabalhando com projetos de tradução, eu precisava aprender o inglês se eu quisesse crescer. E aí eu criei um plano, enfim, aí meu marido, a gente foi morar na África do Sul. E eu decidi que eu ia ser nômade digital. Então, trabalhar com o meu computador e meu escritório era assim, nossa, meu escritório é na mochila, eu trabalho de qualquer lugar. Isso já em 2018, né? 2018, 2019, antes da pandemia ou do remoto, enfim. Então, as pessoas, a maioria, não entendiam o que eu fazia. Como que você trabalha de casa ou como você viaja? Então, eu morei um tempo na África do Sul, depois no Canadá e etc. E ficava viajando e trabalhando. E aí, eu comecei a compartilhar sobre isso. E as pessoas queriam saber. Começou a surgir necessidades, eu acho, no sentido de donos e donas de empresa começaram a chegar até a mim para me contratar, só que eu não tinha mais agenda. E pessoas começavam a falar, tu ensina o que tu faz? Tem alguma mentoria? Tem algum curso? Tem alguma forma que eu possa aprender? E aí eu ficava com aquilo, não tem, né? Não tinha, assim, eu só compartilhava os bastidores e as pessoas iam perguntando, iam se interessando por aquilo, empresas me buscando isso acontecendo. E aí, em 2019, eu decidi que eu ia fazer, falei, eu vou compartilhar o que eu tô estudando sobre, porque não tinha um curso na época que eu pesquisei, não tinha sobre gestão de projetos no marketing digital. Não tinha nada. Aí eu comecei a fazer uma pós em gestão de projetos, fiz vários cursos de marketing digital, tinha toda ali a minha experiência, ou até paixão e vivência, coisas de agências e tudo, e eu fui juntando esses pontos e criando um método que eu entendi que era meu. Aí eu falei, ok, então para compartilhar esses estudos e esse processo, eu vou criar um Instagram. Porque eu não queria, olha só, quando tu falou, me veio assim, eu falei, eu não vou ficar postando coisa de trabalho no meu Instagram pessoal, porque quem me segue vai falar, ok, não sei o que lá, não. Então não tinha a intenção, assim, de, vou construir um negócio, ou eu vou me destacar, ou sei lá, vou ser uma influenciadora, uma expert, que hoje chamam, né? Nem tinha isso naquela época. Tinha esse conflito de perfis, né? Tinha o conflito de perfis. Aí eu falei, não, eu quero ser a Duda, eu tô aqui, quero postar foto do meu cachorro, das minhas viagens, e é isso. E eu vou criar um outro perfil para falar só sobre gestão de projetos e sobre o que eu tô estudando e aprendendo e fazendo.
E aí, esse perfil, ele não tinha nome. Ele começou como Lidere Projetos, depois ele virou No Name e underline, assim, não tinha nome. E aí, foi um tempo até que eu falei, não, eu quero que tenha um nome, e entra um pouco até na questão, assim, eu quero que tenha um nome, uma identidade visual, um conceito, lá. E aí, eu fiquei esperando e planejando no ano de 2029... Opa, 2019. Passou. Não no futuro, mas 2019. O que eu ia fazer? E aí, em 2020, eu criei uma conta no Instagram no dia 1º de janeiro de 2020 para compartilhar sobre o que eu estava estudando e sobre o que eu fazia no dia a dia. Então, eu continuei prestando serviço para outras empresas, atendi como gerente de projetos a Moving Girls, por exemplo, que é a maior plataforma de empreendedorismo feminino para mulheres no Brasil, e outras coisas. Então, eu fui atendendo outras empresas, fui fazendo consultoria. Em 2021, veio a necessidade, assim, de, poxa, eu vou fazer um curso, uma imersão, para testar, para ver se faz sentido o que eu tô fazendo aqui. E aí as coisas foram muito acontecendo, assim, sabe? Claro que sempre teve uma intenção. Quando o Planning nasceu, eu falava, ok, eu quero ser referência em gestão de projetos digitais no Brasil e eu quero democratizar o acesso à educação e gestão de projetos. Porque tinha um monte de palavra difícil, EAP, TAP, PMI, o que é essa sopa de letrinhas e como que eu trago isso para o dia a dia da gestão de forma descomplicada para ajudar empresas a terem mais resultados? E posso me destacar com isso também. E aí, acho que foi naturalmente as coisas foram acontecendo. Eu sempre estava muito atenta aos comentários, tipo o que o Bruno falou. Nossa, o que as pessoas estão respondendo aqui? O que elas querem? O que elas estão pedindo? E aí eu fui, poxa, estão pedindo o curso de gestão de projetos, veio isso, a consultoria. Então, as coisas, elas foram acontecendo. Só que até 2020, ano passado, até 2023. janeiro, até dezembro ali de 2022... eu ainda prestava serviço para empresas. Eu pensava, não, eu não quero deixar de praticar porque eu amo a gestão de projetos e eu não quero deixar de ser gerente de projetos. E aí eu me mantive prestando serviços e tudo, e com o planning ali como uma coisa paralela, sendo até o que o Bruno citou de tipo, ok, aqui é o que eu gosto, mas é um pouco também a questão do meu hobby, é os meus estudos, é o que eu faço, etc. E aí chegou um momento onde o planning também já estava me trazendo muito mais retorno do que eu prestar serviço para dentro de uma empresa, onde eu já tinha um time de 5 pessoas ali trabalhando comigo, e eu ainda estava prestando serviço em outra empresa, eu era gerente de projetos dentro de outra empresa, e tinha o planning como algo secundário. E aí eu decidi que eu ia, em 2023, focar 100% no planning. Então, a partir de agora, eu vou focar 100% nele. Legal. Que foi quando eu buguei, né? Que Sim. daí eu fui te procurar, inclusive, que... Aí eu falei assim... eu falei, tá, eu não sou mais gerente de projetos, o que eu sou agora, então? Como que eu faço? Deu Como que eu problema na lido? CPU. Assim, deu tilt, sabe? Tipo, travou. Eu sou um resolvedor de problemas Travou. também. E aí eu cheguei assim, nossa, pro Carlos, né? Até falo, não tem problema, quem me segue e acompanha também sabe. Eu cheguei e fui procurar a ajuda dele, porque eu falei, tô morrendo. Eu cheguei lá com crise de pânico, assim, tipo, quem eu sou? E desesperada, porque eu fui procurar ele no pior dia da minha vida. Eu acho assim, que eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse ido lá. Aí, graças ao Dani, né? Graças ao Dani, inclusive, se você tá assistindo, beijo. Mas Dani é um grande amigo meu. Tem que vir aqui também. Desde Tem que sempre. trazer o Ele Dani é aqui. espetacular, um Dani é ser massa. humano incrível. E aí eu mandei mensagem pra ele e falei, cara, tô passando por isso e isso, eu preciso de ajuda. Acho que esse é um ponto. Eu sempre pedi ajuda quando eu senti que eu preciso de ajuda, assim, sabe? E aí o Dani falou, ó, tem esse cara aqui, vai lá e fala com ele. No mesmo dia eu já falei, ó, seguinte, eu tô morrendo, me atende. Saí de casa desesperada. No mesmo dia, né? No mesmo dia. Vem. No mesmo dia. E eu tava muito nesse conflito, assim, tá, o que eu faço agora? E como eu não estava mais atendendo e eu trabalho desde os 16 anos... eu nunca não trabalhei para alguém. E aí eu tava naquele conflito, nessa transição de falar, tá, o que eu faço agora? Mas as coisas, né, ali foram acontecendo, então tudo foi muito orgânico, eu acho. Tinha uma intenção, eu tinha um objetivo, eu sabia para onde eu tava indo, mas eu não sabia como eu ia chegar lá e o que eu ia fazer. Isso eu fui descobrindo no percurso, no caminho, assim. E aí fui construindo. Foi interessante agora, foi engraçado, na verdade. Né? Difícil e engraçado ali, porque ela entrou na sala, Carlos, eu não quero morrer. Ela acho que falava isso, eu não quero morrer, porque a crise de pânico vem, tu acha que vai morrer ali. Desculpa te cortar, quando eu tive crise de pânico, a mais power que eu tive, cara, eu tava em casa, deu a crise de pânico, falei, não, tô morrendo, eu preciso ir pro médico agora, né? Tava acontecendo alguma coisa comigo. E aí, eu pedi pra um colaborador meu, né? Porque minha esposa tem dificuldade na direção ainda, pra poder me levar ao hospital o mais rápido possível. Minha esposa entrou no carro, cara, eu só gritava pro meu funcionário assim, eu não quero morrer.
Eu não quero morrer. Minha esposa segura, cara, eu não quero morrer. Aí, eu não sei... Você tratou com quem? Hã? Você se tratou com quem? Um cara aí, cara, chamado Carlos. Funciona esse negócio de terapia mesmo? Olha, funciona, cara, funciona. Então temos funciona. esse ponto em comum, então. Então, Beleza. eu não sei se foi assim com você também, mas... Você também, né? Foi. Cara, Cara, nunca tive. Não. parei de sentir meu braço, parei de sentir minha perna. Falei, terrível, nossa, cara. não, já era, agora eu vou morrer. não Você tem tá que fazer. morrendo? Não tem outra explicação. Não tem outro, sabe? Tipo, parece que tá no meio de um tornado. É. E aí eu fui atendido por um rapaz, tipo, da Ecovia, a IPR, no caso agora, né? Aí ele mediu minhas coisas e tal, falou, não, cara, tá tranquilo. Daí o cara veio perguntar, o que aconteceu aí? Não, só uma crise de ansiedade que ele teve aqui. Cara, ele falou, não, foi só uma crise, não tem nada não. Cara, comecei a voltar a sentir as coisas e tal, cara, só chorava. Eu falei, não, preciso achar alguma alternativa a isso aqui. E no meu caso, né, eu não queria tomar remédio. Então, cara, Idem. eu procurei hipnoterapia mesmo. Legal. Aí teu tráfico pago te ajudou daí. Claro. Você tem que entender um pouquinho, viu? A gente tem que entender de tudo um pouco, né? Muito legal. Mas é interessante que a crise de pânico, ela começa com ansiedade mesmo. Mas não é uma crise de ansiedade só, né? É acumulado. A gente entra num ciclo. Então, por exemplo, você entra na crise de ansiedade e aí você não consegue respirar direito. Uhum. E aí quando você não consegue respirar direito, começa a vir uns pensamentos negativos. Cara, o que tá acontecendo comigo? Será que eu tô tendo um infarto? Daí começa a vir dor no peito. A dor no peito não é que o Pronto. coração tá doendo, Acabou. não é um infarto. Contração muscular. Até porque o coração não dói, tá, galera? Quando você tem um infarto, você dói o teu braço ali esquerdo, mas não dói o coração. Se explodir teu coração, você não sente dor. Mas você começa a ter a dor no músculo e no externo aqui. Por quê? Porque você, geralmente, a Contrai, ansiedade né? te traz assim, ó, a respiração curta e acelerada. Você fica contraído e aí chega um momento que você começa a sentir aquela dor. Pô, eu já passei por isso, já caí de dor, né? Tô Antes morrendo já, né? de mudar, na frente da minha esposa, pô, caí de dor, assim, travou tudo aqui, cãibra, né? E aí você, pô, tô morrendo. Aí esse tô morrendo, é o medo de morrer, te alimenta um ciclo, e aí esse ciclo te traz mais ansiedade, aí você não consegue. Daí a pessoa vem, cara, respira, tá tudo bem. Vira uma explosão de sentimentos no momento, né? Pior coisa. Multiplica o sentimento ruim, Ah. o sentimento de morte, acabou. Pronto, Isso. aí você não E tem mais controle. E a Ou pior ela te coisa, olha e fala, calma, tá tudo bem, respira. Pronto. Tipo, eu tô respirando, a meu pior Deus. coisa é tentar respirar, porque tu vai ver que tu não tá conseguindo respirar. Tu tá em pânico. E aí tu fala, cara, não tô conseguindo respirar, tô morrendo. Tem pessoas que ficam roxa mesmo, de tipo, parece que tá morrendo. Mas não, é uma crise Teve um de outro pânico. episódio também que eu tive, que, por exemplo, eu tava com dor de barriga, dor abdominal, e aí, beleza, eu tava, né, naquele dia de ansiedade e tal, e aí veio meu tio, meu avô, conversar comigo, acho que um sábado, aí meu tio começou a falar assim, não, eu tive que ir no médico um dia lá, não sei nem como que a gente chegou nem toquei que eu tava com dor de barriga nem nada. Não, porque se eu não tivesse ido no médico, eu não tava aqui hoje. E não sei o que. Eu falei, cara, eu preciso ir no médico, porque eu tô morrendo, aí dar alguma coisa na minha barriga que eu vou morrer, cara. Aí eu cheguei no médico, falei, né, amor, minha esposa tá ali também. Eu falei, não, preciso junto do com a médico nossa agora. plateia aqui. Cara, no meio do serviço, cara. Eu falei, não, preciso do médico, veio minha dor de barriga, porque tá doendo minha barriga. Aí cheguei lá no médico, cara, chorei pro médico. Não, mas você é cardíaco? Eu falei, não, eu só tô com ansiedade. Não, respira aqui, peraí. Não, ó, viu como tá bem melhor agora? Aí deixa eu ver a tua barriga e tal, Ele me receitou uns 2 remédios ali pra tomar e me mandou pra casa. Cara, eu cheguei no estacionamento, acabou, dor de barriga, não tem mais nada. Eu falei, cara... Porque você ouviu de uma pessoa que tem uma autoridade muito grande, que é o médico, que você não tinha nenhum problema Sim, relacionado àquilo, exatamente. entendeu? E aí você já, opa, calma aí. Cara, acabou a dor de barriga. Diferente não tomei da nada. tua esposa falar, por exemplo, não tem nada, amor. Não, claro que tem. Ela não é especialista nisso, entendeu? Exatamente. Mas- Então, na verdade, isso é como se fosse um inimigo meu. Nós somos, às vezes, inimigos de nós mesmos. né? Exatamente, Sim. É uma pensamento. briga Muito. interna que a hora que você consegue trabalhar o teu pensamento presente com algo que está implícito dentro de você, você consegue atingir um ponto diferenciado, né? Legal. O Napoleão Hill fala isso no Mais Esperto que o Diabo. Aham, O diabo exatamente. é nossa mente inconsciente. Pode ser o diabo, né? Na verdade, mas é uma personalidade nossa que tá ali dentro da gente. A gente tem que saber conversar com isso pra... Muito. Até Napoleão tirar os Hill fala melhores que você consegue chegar em um outro patamar na sua vida quando você consegue trabalhar seus medos. Consegue entender que eles existem. Eles existem. E ali ele fala exatamente isso, sobre a família, que doutrina você a sentir medo, a igreja doutrina você a sentir medo, as pessoas que do teu convívio fazem isso. Tem coisas que... a gente tinha aquele negócio, não deixa o chinelo virado, Senão sua mãe vai morrer. a sua mãe vai lembro morrer. Pô, cara, né? todo dia desvirava o chinelo lá. Desvirava o chinelo. Cara, não, eu faço isso até hoje, Isso tá? até hoje, até hoje. Entendeu? Até hoje. Assim, é aquela coisa, né? É culpa. Fala, não, incute você imagina uma se algo culpa. acontece e o chinelo tava virado. Na perseguição na época do
na Alemanha, os judeus varriam, tanto é que talvez vocês tenham até descendência judaica ou qualquer outra pessoa que você veja, pelos hábitos. Varria a casa de fora para dentro, sem abrir a porta. Sim. Porque não poderia abrir a porta. Meu pai me passou isso. E sim, ele é judeu. Olha que Então, legal. Tipo assim, bem. então Mas a ele gente varre sempre da porta para dentro. Sim. Justamente porque não poderia abrir a porta. Como que você ia jogar para fora ali e não ver você, que você tava? Independente de certos lugares, parecia que não tinha ninguém. Então foram hábitos que foram gerando com o tempo, que foram criando estigmas. Construídos pelo medo. Escada. Tá uma escada parada, não pode passar embaixo da escada que você vai morrer. Não, cara, se tem uma escada ali, alguém tá lá em cima, pode cair em cima de você. Então as pessoas criam Lógico, seus medos, né? Ah. E esse mundo é uma coisa muito interessante. Conforme a energia que você movimenta, é o que você recebe. Se você movimentar que a escada vai acabar com a minha boa sorte. Cara, passou embaixo, você vai passar aquela semana inteira Crença. pensando Outra- É porque acho que é o coisa que que- você essa alimenta na tua cabeça, né? Exatamente. Outra coisa que meu pai falava, tipo assim, você tá andando no meio das pessoas, não pode deixar que, sei lá, as pessoas andem, tipo assim, tá com alguém do lado, não pode deixar que alguém passe entre vocês dois. Porque senão na verdade, leva falta de sorte educação. de você. Na verdade, era falta de educação. É. Só que eles criavam um estigma pra pessoa não fazer, através do medo. Eles aprenderam a trabalhar o medo em cima das pessoas. Sim. E assim, tudo é autossugestão. Né? Tudo que a gente coloca pra gente é autossugestão. Qualquer pensamento, qualquer crença, qualquer forma de lidar conosco mesmo é autossugestão. Então eu posso dar autossugestão de que, pô, calma aí, eu consigo lidar com esse problema desde que eu aprenda alguma coisa. É uma autossugestão e não é uma mentira. Né? Uhum. Uma coisa é você fala, não, eu consigo lidar com esse problema, é tudo muito fácil. Isso é uma mentira, calma aí, você tem que aprender alguma coisa com aquele problema. E a outra coisa é a autossugestão, cara, é impossível lidar com esse problema. E vai ser impossível mesmo pra você. A autossugestão de que, pô, sei lá, claro que essa do chinelo, a mãe não vai morrer, né? Mas já imaginou uma criança não desvira e a mãe morre, tem um ataque cardíaco, ele morre. Mas isso foi implícito na gente? Que se A você culpa, não deixa né? o chinelo Sim, virado, sim, entendeu? sim. Você deixa o chinelo virado, não deixa, pô, você fica pensando, pô, se acontecer de morrer, como é que vai ser? Cara, Culpa é minha. essa mãe que criou isso é fera dela. A gente tem que tirar o chapéu pra ela, que ela criou toda uma crença em toda a população mundial só pro filho organizar o chinelo, pro filho deixar o chinelo desorganizado. Hoje teve algumas coisas que já foram apagadas com o tempo, né? Vê a história do bicho-papão. Ah, se você não dormir cedo, o bicho-papão vem e tá embaixo da cama. Cara, não queria levantar de jeito nenhum. Né? A criança vai levantar dali pra quê se o bicho-papão tá embaixo da cama? Não, ela vai dar um jeito de dormir. Então são certos medos desnecessários que foram criados e fizeram com que muitas pessoas não tivessem sucesso justamente por isso. Sim. Porque foram criando muitos medos, cresceram, criaram os medos e assim continua, né? Eu acho que conecta até com uma das perguntas ali no caso que você mandou, eu lembrei agora, me veio, que é... Não tem Não, não manda Foi pergunta. a- Que Não isso? tem pergunta, não tem Que pergunta. isso, corta. Corta. Corta, pode cortar. Não, pode Cadê? cortar. Ninguém liga pras perguntas mesmo, né? Enfim. Não, e tem dia, né, que o Carlos exagera, né? Eu fiquei- vou esperar virar filme, né? Fiquei uma semana estudando as perguntas pra responder certinho. Eu também vim até lendo pra tua brincadeira. Mas o ponto é, você colocou, tipo, qual o maior desafio que você já teve? ou Eu ia perguntar questões isso agora, assim. você já colocou, beleza. Mas eu até respondi e trouxe, e acho que conecta, por isso que eu vou falar com o que a gente tá trazendo aqui, que é o meu maior desafio é lidar comigo mesmo todos os dias.